As brigas de trânsito têm se tornado um problema cada vez mais frequente e perigoso também. Infelizmente, cenários de discussões que escalam para a violência vêm se repetindo em diversas cidades, deixando motoristas e pedestres em situações de risco. Mas o que está por trás dessas reações extremas? Será o estresse do dia a dia, a impaciência ou a falta de controle emocional? Para entender melhor as raízes desses conflitos e como evitá-los, eu converso agora com a psicóloga especialista em trânsito, a Daniele Caetano, está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Doutora, por que as brigas de trânsito estão se tornando tão comuns ultimamente e cada vez mais agressivas, mais perigosas? Bom, Wilker, eu acho que a ansiedade, o estresse do dia a dia, né, a impulsividade das pessoas, tudo isso aí a gente leva quando a gente está dirigindo, né? Os nossos aspectos emocionais, eles são passados para o volante, infelizmente, e a gente acha que está agindo ali com racionalidade, muitas vezes a gente está no piloto automático. Então, a gente fica muito intolerante, né, quando acontece uma situação, um imprevisto, a gente esquece que a gente erra, né, como todo mundo, e quer descontar aí esse estresse do dia a dia, às vezes os atrasos do dia a dia, no ato de dirigir, infelizmente. Pois é, a gente percebe muito a pressa no trânsito, né? A pessoa, talvez por falta de organização ou porque perdeu a hora mesmo, isso acontece, e a pessoa quer compensar esse tempo perdido na estrada. E aí a gente percebe que acaba causando a irritabilidade nos outros motoristas também. Tudo isso também pode ser um fator de risco, né? Sim, é um fator de risco e às vezes acontece de forma inconsciente também, né? Porque o carro é como se fosse a casinha nossa dentro do espaço, né? E a gente esquece que todos nós temos que exercer os nossos direitos, os nossos deveres de forma iguais quando a gente está dirigindo. E isso daí é de forma inconsciente, é de forma automática, né? As pessoas, por exemplo, que estão no carro grande, como um ônibus, um caminhão, acham que tem mais poder, infelizmente ainda, sabe? E todos nós precisamos entender que o trânsito é para todos, as ruas não foram preparadas para ter essa quantidade de carros, essa quantidade de motocicletas, né? E a gente vai ter que se adequar a isso daí, porque todo mundo precisa do ir e vir, né? E é isso, é pensar que o trânsito é para todos, que todos nós erramos e que quando a gente estiver dentro de um carro, a gente precisa de usar todos os meios favoráveis para que a gente possa dirigir com tranquilidade. Não adianta a gente querer ali compensar o tempo, né? Às vezes ligar o ar-condicionado, uma música tranquila, né? Aproveitar para poder para pensar no planejamento de um trabalho e esquecer que não vai adiantar ali ficar buzinando, querendo irritar o outro para poder compensar o tempo perdido, o tempo necessário de cada um, né? Respeitar o ir e vir e se colocar no lugar do próximo. Perfeito. Doutora, tem gente que é da própria personalidade ou da maneira como foi criada, já é uma pessoa mais impulsiva, um pouco mais agressiva. E no trânsito parece que isso é potencializado. Por que isso acontece? Por que a pessoa tem esse sentimento quando está ali no trânsito? Porque, assim, a gente não consegue lidar de forma tão racional, né? Quando a gente faz aqueles exames, por exemplo, aquele exame psicotécnico, lá a gente consegue detectar bastante como que está esse nível de personalidade, né? Impulsividade, essa pessoa tem uma tendência a ser agressiva, mas infelizmente, né, no dia a dia, as nossas emoções elas se alteram, né? E a gente tem que ter essa consciência de que se eu não estou bem, se eu estou tão, às vezes, impulsiva, agressiva, por tantos problemas que às vezes eu estou passando na minha vida, às vezes não é tão legal eu dirigir. Porque quando a gente dirige, gente, a gente está colocando em risco ali não só a nossa vida, mas a vida do próximo, né? O carro, ele é benéfico, ele facilita o nosso dia a dia, mas ele também pode ser uma arma, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Se eu não estou tão bem, se eu não estou tão tranquila emocionalmente, tão controlada emocionalmente, vamos dar, às vezes, esse volante para uma pessoa que pode guiar com mais tranquilidade, né? Que possa favorecer um trânsito tranquilo. A gente precisa de trabalhar essa consciência das pessoas, sabe? Que trânsito é controle emocional, é equilíbrio, e a gente precisa de olhar para nós mesmos para poder fazer essa autoavaliação. Eu estou bem para dirigir?
né? Como que eu posso contribuir com a minha vida e com a vida do próximo? Porque realmente, quando a gente está ali no volante, a gente dirige de uma forma irracional, no piloto automático, sabe? É conduzindo o carro ali com o nosso corpo e às vezes nosso pensamento está longe, está nos problemas, né? Está no que precisa de ser feito. E aí acontecem essas situações ruins que acontecem no dia a dia, com colisões, né? Com acidentes. O respeito tem que prevalecer com certeza, né? Até porque estamos ali num ambiente social, estamos compartilhando do mesmo espaço. Então, certamente a gente precisa ter esse controle emocional. Não é optativo, né? A gente precisa sim desenvolver isso. E como fazer isso? Como desenvolver esse controle emocional? Existe algum exercício, alguma preparação que eu possa ter antes de pegar o carro? Eu acho que a gente precisa de fazer um planejamento, né? Se você percebe que o lugar onde você precisa ir é um lugar que tem um trânsito mais congestionado, é tentar buscar vias mais alternativas, mesmo que você tenha que sair às vezes mais cedo de casa, né? É você usar, às vezes, alguma música que te deixe mais tranquilo, que te deixe no estado mais feliz, porque a música ela interfere no nosso inconsciente. Se você tem ar-condicionado, liga o ar-condicionado do seu carro. Se você não tem, abre um pouco os vidros, né? E se você está num estado emocional, às vezes muito preocupado, muito ansioso na sua vida, e você está percebendo que no dia a dia, ali no ato de dirigir, você está agindo de forma impulsiva, sabe? Tá buzinando demais, está irritado demais. Às vezes é um momento de você olhar para você e pensar, eu preciso de buscar uma ajuda, às vezes uma terapia psicológica, às vezes um atendimento psiquiátrico, que são coisas, gente, que são normais e que a gente precisa, às vezes, dar essa atenção devido a tanta coisa que está acontecendo na nossa vida, né? Então, é esse exercício mesmo de autorresponsabilidade que vai te favorecer, com certeza, em todos os sentidos da sua vida, e é manter essa qualidade de vida mental que a gente precisa de ter, não só para o trânsito, como para a vida. É isso. Perfeito. E buscar ajuda, né? Quando que a gente deve buscar ajuda? Quando a gente está apresentando esses sinais, né? Não deixar que o pior aconteça para poder buscar uma ajuda. Se eu estou percebendo que frequentemente eu estou sendo multado, que eu estou agindo de forma impulsiva, eu estou buzinando, às vezes eu estou exercendo uma agressão verbal com as pessoas, eu estou buzinando demais, né? Eu estou errando muito no trânsito também, eu estou desatenta, às vezes eu quero ir num lugar e eu percebo que eu estou indo em outro, porque acontece muito isso, sabe? Já é um momento de você parar e pensar, nossa, eu não estou bem para dirigir. Eu preciso de buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, né, para poder ter essa autorresponsabilidade de colocar ali a mão no volante. É Perfeito. isso. Se eu sou uma pessoa mais calma, eu posso contribuir também para evitar, às vezes, uma escalada num possível conflito, né? Se eu encontrar um estressadinho ali no trânsito, eu também posso ter um papel decisivo ali para evitar uma confusão, certo? De acalmar, né? Graças a Deus ainda existem pessoas calmas, que a pessoa calma, né, gente, ela tranquiliza, né? A gente tem que saber usar o bom senso, né? Ninguém quer bater carro, ninguém sai para a rua para poder discutir, para poder. Mas essas coisas elas acontecem, são inevitáveis. E caso venha acontecer, é tentar entrar no consenso, gente. Prejuízos vão ter. Carro é um objeto, né? Ele está sujeito a desgaste. Então, muitas vezes, Will, querer esse apego pelo carro, essa supervalorização pelo carro, mexe muito com o inconsciente humano, sabe? É entender que isso pode acontecer e que se acontecer tá tudo certo, a gente vai trabalhar para recuperar o prejuízo e vida que segue, porque a nossa vida ela tá em primeiro lugar. Tem que ser o mais importante, né? Fundamental que a gente respeite o espaço do outro. Acho que o recado principal que a gente tem aqui para dar é esse, né? Evitar essas confusões, porque o trânsito é um lugar perigoso. A gente não conhece as pessoas que estão próximas a nós e, às vezes, tragédias acontecem por conta da impaciência. Pessoas que nem se conhecem, que não tem nada contra uma a outra, acabam ferindo, tirando a vida por causa de uma bobagem, por causa de uma discussão. Então, assim, é um lugar perigoso, a gente precisa se atentar e evitar os riscos aí sempre. Obrigado, viu, doutora, pelo tempo aqui com a gente. Obrigada, um bom dia e vamos lá, gente, vamos ter atenção no trânsito e contribuir para um trânsito melhor. É isso aí. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.